Boa tarde, pessoal. Eu vou começar a fazer mais alguns vídeos, resolvendo alguns exercícios mais básicos de física, de mecânica, de geometria analítica, todos voltados para os cursos de engenharia. Então, eu vou trazer exercícios que geralmente são dados e que o pessoal fica com dificuldade nas matérias do início dos cursos de engenharia. Então hoje eu trouxe um exercício de Física 1, de estática. Foi um exercício elaborado pelo professor Plínio, que me deu aula durante a graduação. Bom, então vamos lá. Na figura, determinar a massa M2 do bloco B, o bloco B. Então determinar a massa M2 para colocar o conjunto em equilíbrio, ou seja, quando para o conjunto não entrar em movimento. Nessa situação, determinar a reação da parede vertical, então a parede vertical é essa aqui, determinar a reação da parede vertical sobre a esfera, a nossa esfera, então qual vai ser a reação da parede na esfera. Então os dados, a massa da esfera é 10 quilos. A massa do bloco A é 20 quilos. E ele fala para desprezar o atrito, ou seja, aqui no plano inclinado o bloco a gente não vai considerar a força de atrito, e os fios de polia são ideais, ou seja, eles não vão fazer força, eles não vão influenciar no peso e na resistência. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos transformar essas massas em newtons. Então, como a gente sabe, a massa M é 10 kg. Então, o peso vai ser 10, que é os 10 kg, vezes 10, que é a gravidade. Então, vai ser 100 newtons. O M1, mesma coisa, é 20 kg a massa. Logo, o peso é 20 vezes 10, que é a gravidade. Então, 200 newton. Então, aqui é 100 newtons e aqui 200 newtons. Tá? Então, vamos começar aqui pelo bloco A. O peso dele, ele está sendo diretamente para baixo, certo? Perpendicular, né? A nossa referência que seria o chão. Só que a força que ele vai aplicar aqui no fio, ele vai ser na direção do fio. Certo? Então vamos chamar de força A, que é a força que vai ser aplicada no fio aqui, né? Então, perceba-se que eu tenho um ângulo entre essas duas forças. Entre o meu peso, que é o 200 newtons, e a minha força A. Qual é esse ângulo? Se aqui no triângulo eu tenho um ângulo que é 45, que já foi dado, um ângulo que é 90, então qual é esse ângulo aqui? De cara já dá para saber que é 45, mas todo o triângulo tem a somatória interna dos ângulos de 180. Então, 180 graus tem que ser igual a 90, mais 45, mais o ângulo que a gente não sabe. Então, mais x. Então, x é 180, menos 90, menos 45. Que dá 45 graus. Então, se aqui no triângulo a gente sabe que é 45, os dois ângulos internos, então aqui, esse aqui é 45, esse aqui
tem exatamente a mesma posição, então também é 45 graus. Então, para eu achar essa força A, então força A, ela vai ser igual ao peso 1, né, que é o peso de A, multiplicado por cosseno de 45 graus. Então, se eu tô com um ângulo, eu tenho cosseno de 45. Então, tá? Se eu fosse ao contrário, né? Se eu tivesse decompondo essa força para cá, aí eu estaria sem o ângulo, aí eu faria o seno. Então, é 200 vezes cosseno de 45. Então, 200 vezes cosseno de 45. Então, 141,42 newtons. Tá? Então, essa força A, ela vai ser a força aplicada aqui no fio, ela vai passar pela polia. Então, aqui no círculo, ela vai estar sendo aplicada no círculo, puxando o círculo para cima. Aqui, a massa está puxando para baixo, ela vai passar pela polia. Então, aqui é a força de A. Está puxando o círculo para cima, certo? Aqui eu tenho também o peso do círculo da esfera puxando para baixo. E eu vou ter o peso de B puxando o círculo para o outro lado. Tá? Para a gente poder saber quanto precisa ser a massa de B, então eu preciso saber quanto de força que eu preciso estar aqui. Então, quanto precisa ser o peso de B para tudo ficar parado, né? Para ficar os dois lados equilibrados, tanto aqui quanto aqui. Se eu tenho o peso de B aqui, eu posso decompor ele sabendo esse ângulo. Então, aqui eu vou ter o peso de B1 e aqui o peso de B2, tá? Aí, para eu poder igualar as duas forças, né? Então, aqui para cima também eu vou ter a força de A1 e aqui a força de A2. Então, eu vou decompor a força de A. Então, a força de A1, ela vai ser igual a força de A vezes 45. Tá? Vezes seno de 45. Por quê? Se aqui é 45, aqui eu estou sem o ângulo, então, vezes o seno de 45. Então, a força de A, 141,42, vezes seno de 45, vezes seno de 45. Então, dá 100 newtons, certo? A força de A2, ela vai ser a mesma coisa. Ela seria o cosseno, né, de 45, mas o seno e o cosseno de 45 são iguais. Então, eu vou ter 141,42 vezes cosseno de 45. Então, deu 99,999 porque arredondou, então é 100 newtons. Certo? Então, o que a gente pode perceber aqui? Se essa força A1 já é 100 newtons, e para baixo eu também já tenho 100 newtons, então eu tenho 100 newtons para cima e 100 newtons para baixo. Então, essa força do peso de B, na verdade, ela tem que ser igual a zero. Porque se ela tiver qualquer peso, né, qualquer massa, eu já vou ter uma outra força aqui e vai puxar para a esquerda. Ela vai puxar no sentido de B, tá? Então, se eu tivesse um peso de B aqui, eu multiplicaria, né? E aí eu ia ter mais alguma coisa aqui que esse peso de A ia ser diferente, certo? Eu ia ter mais coisa aqui para cima puxando do que o peso da esfera e a força de A. Tá? Então ia ficar desequilibrado. Então, para que isso fique em equilíbrio, para que a esfera fique parada aqui, a massa. Então, a resposta
a massa M2 tem que ser igual a 0. Beleza? Agora a segunda parte. Determinar a reação da parede vertical sobre a esfera. Então, se a reação é aqui, a parede sobre a esfera, ela é a reação ao quê? Que força que está sendo aplicada na parede? Na parede está sendo aplicado o F2. Então, a parede ela vai reagir ao F2. Então, se o F2 é 100 newtons, a minha reação, que aqui chamou de N no exercício, é igual ao FA2, que é igual a 100 newtons. Bom, então esse foi o exercício. Ele é bem tranquilo, mas o pessoal às vezes se confunde por causa dessa questão de ter essa esfera, né? O pessoal fica meio confuso, mas é bem tranquilo de resolver. Então é isso aí, pessoal. Em breve eu vou fazer mais exercícios aí que o pessoal geralmente tem dúvida. Valeu!